Eu tava pensando, qual que seria a melhor forma de representar o James Bond? Já pensou, tipo, o sonho de ser um agente fazendo o quê? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes do 007? Hoje nós vamos dar um retorno na linha do tempo, rebuscar um clássico, uma das primeiras histórias do agente James Bond do Serviço Secreto do Reino Unido. E de quebra a gente vai trazer ainda com uma associação da atualidade. Você sabe o que é a OTAN? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vem conferir comigo! 007 contra a chantagem atômica, Thunderball, filme de 1965, dirigido por Terence Young, protagonizado por Sean Connery. Esta é a quarta adaptação para o cinema do personagem literário James Bond, o agente 007 do Serviço de Espionagem Britânico, uma franquia que atualmente tem mais de 20 filmes e é uma das mais longevas da história do cinema. O filme conta a trama do agente número 2 da Spectre, Emílio Largo, que tem um plano ousado para expandir os ganhos da organização. A Spectre é uma organização criminosa de escala mundial, que possui pessoas infiltradas em diversos órgãos e vive de cobranças de propina, chantagens milionárias, comércio de mercadorias ilícitas e tantas outras ilegalidades. O número 2 planeja e põe em ação um plano de obter mísseis nucleares da OTAN e pedir uma grande quantia em dinheiro para a devolução dos artefatos. Um piloto da OTAN chamado Derval foi morto por agentes da Spectre, substituído por um homem parecido com ele, que com os documentos do piloto real ganhou acesso fácil e sem suspeitas dentro da base da OTAN. Durante o voo teste, o falso Dervan corta o sistema de oxigênio da nave, mantendo apenas a própria oxigenação, matando todos os demais tripulantes dela, que carrega então 2 mísseis nucleares. A operação termina com o avião fazendo uma aterrissagem no mar durante a noite, afundando em águas oceânicas, e a Spectre rouba os mísseis, enquanto a OTAN suspeita que um acidente derrubou a nave no mar. Uma mensagem com a chantagem é enviada ao governo do Reino Unido, alertando que serão exigidas 100 milhões de libras até os próximos 7 dias, sendo que o governo deve badalar o relógio Big Ben de Londres 7 vezes às 6 horas, como um sinal de que acatou a exigência e deve aguardar novas instruções. Caso contrário, a Spectre lançará as bombas nucleares em uma cidade na Inglaterra ou nos Estados Unidos sem prévio aviso. Para evitar este ataque nuclear, James Bond, agente de habilidades de espionagem e combate tão impressionantes quanto a sua tara atiçada por mulheres, é designado para o caso e irá até as Bahamas, na América Central, onde está a irmã de Derval, sendo que Bond descobriu em um resort o corpo do verdadeiro piloto, que seria descartado por lá para despistar indícios sobre seu paradeiro. 007 é um personagem de longeva carreira no cinema, mas aqui, diretamente, a participação de uma organização que possui um papel diferente dentro do contexto no período do lançamento do filme, quando comparamos com o momento atual. Caso você tenha assistido a uma versão onde as legendas do órgão aparecem escrito como NATO ou NATO, saiba que é o nome em inglês da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, órgão militar que acabou tendo 2 bombas nucleares sequestradas pela Spectre, mas que no mundo real não parece ser tão desligada assim. A sua origem está no Tratado de Bruxelas, de 1948, quando Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido e França assinaram um acordo de suporte militar conjunto para mútua cooperação e proteção. O período pós-Segunda Guerra Mundial fragilizou todos estes países e é uma nova ameaça que os deixa em temor: a União Soviética.
A potência socialista se consolida cada vez mais como uma grande potência do lado leste da Europa e está dando suporte militar para auxiliar a ascensão ao poder de movimentos socialistas em países próximos, como o que aconteceu em 1948 na Tchecoslováquia. Estes países criam então a chamada União de Defesa Ocidental. A lógica era que se montasse um exército de prontidão, que pudesse já estar a postos para uma eventual investida soviética sobre algum destes países, criando uma força conjunta que fortaleceria o grupo e diminuiria os gastos individuais de cada país. Acontece que um país fora da Europa assistiu à formação da União de Defesa Ocidental, visualizou que tem ideias em comum, e pode este ser um grande suporte nesta investida contra a expansão da União Soviética. Os Estados Unidos. A potência capitalista já possuía um laço próximo com estes países europeus e começa a dialogar a possível participação neste grupo militar. Em 1949 tivemos a expansão da União Ocidental, nascendo, agora podemos chamar de OTAN, com as mesmas premissas de se criar um exército de prontidão para eventual investida soviética contra a Europa Ocidental ou qualquer outro país aliado da OTAN. A ideia de que atacar um é mexer com todos. Então ela ficaria não só pronta para a defesa, mas também para contra-ataque. E assim a OTAN é criada com 12 membros, pois além dos Estados Unidos e os 5 membros fundadores da Europa Ocidental, tivemos o ingresso do Canadá, Dinamarca, Islândia, Itália, Noruega e Portugal. O desejo de ingresso no órgão não foi unânime entre a população nem a classe política, como, por exemplo, quando tiveram manifestos gerados na Islândia, onde muitos diziam que o prudente no momento era o discurso de neutralidade, sem querer se posicionar em frente nenhuma, já que a Islândia, sendo ela uma ilha, não seria alvo de ataques vindos de lado nenhum a priori. Mas com certeza este tipo de posicionamento político ocasionaria antipatia por parte da União Soviética, transformando o país em um de seus alvos. Mas no ano seguinte de sua criação, em 1950, teve início a Guerra da Coreia, na qual a União Soviética e China deram suporte ao movimento socialista coreano, que tentou instalar o sistema no país, originando então a guerra, que terminou com a formação da divisão do país, como temos até hoje em Coreia do Sul capitalista e o Norte socialista. Esta ação serviu para a OTAN e seus membros veicularem a ideia de que estavam certos, pois a União Soviética e os demais socialistas se uniriam militarmente para dar suporte à expansão do sistema pelo mundo, fazendo com que sua criação fosse vista como necessária, ao mesmo tempo que o clima de uma terceira guerra mundial só ganhava mais certeza entre imprensa, líderes políticos e a população civil. Hoje sabemos que não teve a Terceira Guerra Mundial, sendo na verdade atualmente este episódio chamado de Guerra Fria, mas entenda que este grau de instabilidade só piorava. Aliás, vou deixar 2 dicas aqui para vocês. Há vídeos no canal sobre o filme Uma Mente Brilhante, falando da Guerra Fria, e há entrevista falando sobre a Coreia do Norte. Dá uma conferida lá depois. Ao longo dos anos 1950, haveriam 2 outros episódios diretamente ligados à OTAN. O mais curioso é que com os novos membros entrando no órgão militar e essa lógica de uma terceira guerra mundial ganhando cada vez mais força, em 1954 a União Soviética sugeriu como forma de abafar este clima ruim e instável, que só piorava, sugeriu o ingresso dela na OTAN, dizendo que seria uma prova para o mundo de que não haveriam motivos para se preocupar com uma nova guerra e serviria como forma de se aproximar dos países capitalistas, demonstrando apreço por diplomacia com eles. Mas esta proposta foi negada, com muitas adjetivações como espionagem, traição e diversos outros elementos bem estilo 007. Só que em 1955, a União Soviética e outros países socialistas, alegando que a negativa da OTAN na aceitação da União Soviética como ingresso no órgão, mais o aumento do interesse de outros países europeus em se tornarem membros da OTAN,
é a prova de que há um risco de guerra vindo dos países capitalistas, que eles estariam utilizando como forma de disfarçar seus reais interesses expansionistas o discurso apenas de defesa. E com isso foi criado o Pacto de Varsóvia, órgão militar criado na capital da Polônia, com a União Soviética na liderança, e a proposta de se unificar forças armadas de países socialistas europeus para se precaver da eventual Terceira Guerra contra a OTAN. Para a época, essa era a prova que a tal Terceira Guerra estava por vir. E dentro da OTAN, em 1966, eclode uma crise interna, quando o presidente francês Charles de Gaulle retira o país do grupo, alegando que há uma linha nítida de liderança e busca por interesses pessoais de Estados Unidos e Reino Unido. De acordo com ele, possuíam postura de liderança e não de diálogo dentro do grupo, tendo os demais países, então, submissos às suas decisões. Discordando desta lógica e argumentando que a França não poderia ser apenas um coadjuvante no órgão que tinha esta proposta, ele retira a França da OTAN, sendo que o país só retornaria ao bloco em 2009 durante a presidência de Nicolas Sarkozy. A União Soviética e a ameaça de expansão comunista deixaram de ser uma prioridade para a OTAN, mas ela não se desmanchou. Ela expandiu o número de membros, tendo até o lançamento deste vídeo 30 países, e mudou as suas diretrizes. Em 1999, no Tratado Adaptado das Forças Armadas Europeias, os membros da OTAN assumem uma nova missão em prol da Organização Internacional de Segurança, como se fosse um exército de prontidão para questões emergenciais no mundo, sendo ratificada pela própria Rússia, como forma de mostrar ao país que ele deixava de ser o alvo principal e propondo pacificidade diplomática. Após o fim da União Soviética, a OTAN realizou algumas intervenções militares, como na Guerra da Bósnia, a Guerra do Kosovo, na Primavera Árabe da Líbia, e a única vez que a cláusula de defesa, lembra aquela de quando um membro é ameaçado, foi utilizada. Foi no ano de 2001, após o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando a OTAN inicia uma operação militar junto aos Estados Unidos no Afeganistão. Há muitos episódios particulares sobre a OTAN que podem voltar com mais detalhes no próximo vídeo. Mas um que está em foco nos últimos meses é a solicitação de ingresso na OTAN por parte de Suécia e Finlândia. Caso você esteja vendo este vídeo no lançamento ou próximo dele, a guerra entre Ucrânia e Rússia está criando um clima de instabilidade na Europa, fazendo com que Suécia e Finlândia decidam entrar na OTAN para terem o benefício do suporte militar contra uma eventual expansão russa. Quem ratificou a nova base da OTAN foi o presidente russo Boris Yeltsin, enquanto o atual Vladimir Putin é totalmente contrário a ela, a OTAN, apontando que, apesar de ser dito que a proposta do órgão atualmente é outra, ele diz que, na verdade, segue como sendo um assumido inimigo russo e de seus parceiros, sendo um órgão para se legitimar o poderio ocidental com destaque para os Estados Unidos. A proposta da Ucrânia de entrar na OTAN, inclusive, foi o estopim do início da guerra, e a expectativa agora é que Suécia e Finlândia, eventualmente consolidando a entrada, possam ser retalhadas pela Rússia. Há um vídeo, inclusive, aqui sobre Winter on Fire, que fala sobre a guerra na Ucrânia. Ficando aqui mais uma dica para você assistir um vídeo depois deste. Para ingressar na OTAN, é obrigatória a unanimidade entre os países membros. E a Turquia já se pronunciou dizendo que é contra a aceitação dos novos membros em prol da manutenção de um clima de estabilidade na relação com a Rússia, temendo uma expansão da guerra. Agora, se você está me assistindo depois de algum episódio novo, no futuro, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente conversar sobre o que aconteceu. E aí, você já conhecia esse filme do 007 ou você conhece só os mais atuais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Já se inscreveu no canal? Compartilha com seus amigos. E eu te espero no nosso próximo, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau.